Pronto, vou então dar aqui um breve overview do ponto de situação do projeto Drive na ULS São João. Tivemos um primeiro projeto que já concluímos e que já até apresentámos aqui noutras sessões. Não vou perder aqui muito tempo a discuti-lo a pormenor, mas resumidamente isto partiu de uma análise do Global PPS e de uma auditoria interna que tínhamos feito ao Ceftriaxone, que era um dos antibióticos mais utilizados da categoria WATCH e um daqueles cujo uso era muito frequentemente inadequado. Mais de metade era inadequado, principalmente na infecção respiratória e na medicina interna. E, portanto, fizemos uma intervenção dirigida a diminuir em pelo menos 50% o uso de ceftriaxone empiricamente na pneumonia na medicina interna. Fizemos uma análise de barreiras e facilitadores através de uma entrevista a elementos-chave do serviço. Percebemos que conseguiríamos desenhar uma intervenção na medicina interna visitando e o que fizemos foi visitar as reuniões de serviço periodicamente, com intervenções focadas a aumentar um bocadinho os conhecimentos em relação ao uso de ceftriaxone, epidemiologia e desvantagens do ceftriaxone, criar ali uma motivação reflexa para usar menos ceftriaxone, quer falando sobre as vantagens versus amoxiclave, que era uma coisa que não estava bem presente na cabeça, ou amoxicilina ou ampicilina, que era uma coisa que não estava bem presente na mente dos profissionais, quer utilizando feedback de dados e apoiando muito em role models internos do serviço, que colaboraram connosco na intervenção. E com isto conseguimos reduzir significativamente, portanto, o ponto inicial da intervenção é este, não este. É aqui, maio de 2023, já tínhamos tido um decréscimo inicial histórico quando tínhamos introduzido o protocolo de pneumonia e vimos que, em acrescento ao benefício inicial da introdução do protocolo de pneumonia, tivemos uma redução para mais de 50% do uso de ceftriaxone, de uma mediana de 30% mais ou menos para 9%. Portanto, foi uma intervenção que cumpriu os seus objetivos. Também tinha os indicadores de balanço de duração de treinamento e mortalidade que vimos que não aumentaram e do uso de antibioterapia de largo espectro. Com isto e com o primeiro curso da IVMS, consolidámos uma equipa multidisciplinar, com médicos, uma farmacêutica e uma psicóloga, e começámos a desenhar, entretanto, duas novas intervenções, que partiram não da análise do PPS, até porque são dois tipos de problema de prescrição que, se calhar, não são muito patentes ou muito bem analisados através de um PPS, mas sim da auditoria que fizemos aos dados no decurso de outra intervenção em pneumonia. E, portanto, o primeiro problema que identificámos é que na medicina interna haveria uma potencial grande para melhoria na transição da EV para o oral e na pneumonia da comunidade em UCI, portanto, pneumonia grave, mas, na verdade, pneumonia é de doentes internados que são admitidos a partir da comunidade para intensivos, que haveria mais para melhoria na duração do tratamento, porque a duração do tratamento era frequentemente superior ao desejado. Onde é que estamos nestas intervenções? E depois vamos falar intervenção a intervenção. Na intervenção da medicina interna, destinada a melhorar a transição da EV para o oral, estamos a terminar a avaliação de barreiras e facilitadores, e o próximo passo será acabar de analisar e desenhar uma intervenção para começar a implementar a partir do início do próximo ano. Na duração de tratamento da pneumonia na UCI, terminamos a avaliação basal e vamos avançar para a avaliação de barreiras e facilitadores. Portanto, na segunda intervenção, portanto, é a EV para oral na pneumonia da medicina interna, definimos como nosso indicador de qualidade principal este, não é? Tentámos ser um bocadinho mais elaborados do que no trabalho inicial de ceftriaxone, para tentarmos também, com alguma facilidade, extrair automaticamente dados que já nos deixassem mais próximos da população onde queremos realmente fazer a intervenção. Portanto, nós não queríamos... Achamos que provavelmente não há grande terreno para a transição da EV para oral numa pneumonia complicada ou que esteja a correr mal. Portanto, quisemos que a nossa população tentasse refletir já quem eram as pneumonias em que haveria sinais de boa evolução. Portanto, fomos analisar retrospectivamente, com base em códigos diagnósticos, e fizemos uma análise de maio a outubro de 2023 e selecionamos como população aqueles doentes com um código de diagnóstico de pneumonia na comunidade, presente na admissão, admitidos na medicina interna, cuja primeira prescrição fosse um antibiótico de espectro relativamente curto, portanto, amoxiclave, ampicilina ou ceftriaxone, portanto, aquelas que habitualmente são as primeiras escolhas em doentes de pneumonia da comunidade sem grandes fatores de risco e com uma duração de antibiótico superior a 72 horas, senão não haveria potencial para melhoria, porque o antibiótico teria sido parado antes da possibilidade de transição para o oral, mas com uma duração de antibiótico inferior a 10 dias, porque a partir de um doente que fez mais do que 10 dias, é um doente onde alguma coisa terá corrido mal, portanto não seria um bom candidato para transição precoce. E o numerador seria a proporção destes doentes que fez transição para o oral nas primeiras 72 horas e vimos que seria 9% na avaliação inicial.
Portanto, fizemos entrevistas semi-estruturadas a 9 e não 12, está aqui um erro, elementos do Serviço de Medicina Interna, com base num questionário elaborado em grande parte pela psicóloga, pela doutora Ana Cristina Reis, da nossa equipa do Drive EMS, que, portanto, com entrevistas individuais, feitas no final do ano passado. Foi um processo bastante longo, a transcrição, e agora estamos na fase de análise. Isto aqui é um exemplo, não é? Mas temos aqui um fecheiro Word de 10 páginas para analisar agora, e, portanto, a ideia será daqui identificar barreiras que se encaixem aqui mais no modelo COM-B e desenhar uma intervenção dirigida a estas barreiras. Para a intervenção dos intensivos, fizemos uma abordagem mais ou menos semelhante em termos de indicadores. Fomos também, na população, também incluímos aqui os doentes que entram na medicina intensiva, com um código de diagnóstico de pneumonia da comunidade, presente na admissão, também com duração de internamento superior a 5 dias, e que tenham, porque senão também não temos aqui a oportunidade para melhoria, e que tenham iniciado antibiótico nos primeiros 5 dias e feito menos do que 10 dias de antibiótico, e também onde não tínhamos identificado uma escalação de antibiótico. Portanto, definimos aquilo que seriam antibióticos de curto espectro e de largo espectro, e olhando para as datas de início e fim de cada antibiótico, conseguimos, de forma mais ou menos automática, perceber o que é que seria uma escalação de antibiótico. Pronto, assim, um passo um bocadinho mais complexo, que nos aumenta um bocadinho a margem de erro. E o numerador seria a proporção destes doentes que fizeram antibioterapia inferior ou igual a 7 dias, que são 50%. Olhámos também para aqueles que fizeram durações inferiores ou iguais a 5 dias, porque achamos que há um subset destes doentes que é possível, onde pode ser possível reduzir um bocadinho mais, mas não vai ser este o alvo da nossa intervenção. Parece-nos um objetivo um bocado ambicioso. O objetivo aqui seria, provavelmente, subir em 20% ali a duração de 7 dias ou menos. E, portanto, o próximo passo será a avaliação de barreiras e facilitadores, em que estamos a programar agora aqui uma avaliação não menos individual e que seja menos laboriosa do que o que fazemos na medicina interna, uma coisa mais estilo grupo focal, em que reunimos elementos-chave ou uma boa quantidade de elementos do serviço e colocamos algumas perguntas base e apresentamos alguns dados para tentarmos chegar aqui a um desenho de intervenção. E pronto, e é isto que temos neste momento. Portanto, com o Drive, o que sentimos que ganhamos, não é? Foi uma forma nova ou mais eficaz de abordar este tipo de problemas e uma equipa dedicada e com motivação e com formação para o fazer. Também com a medicina interna e com os cuidados intensivos, a verdade é que não tínhamos ainda uma plataforma de discussão estruturada de alguns problemas de prescrição e acho que isto foi uma boa forma para os criar. E tentámos melhorar um bocadinho a análise, fazê-la de forma um bocadinho mais complexa nestas duas outras intervenções, a análise de barreiras e facilitadores e a escolha dos indicadores. Agora, as grandes barreiras que estamos a ter neste momento, se olharem para a nossa timeline, a verdade é que andamos de forma muito lenta. E pensar em como é que devemos de imprimir rapidez ao processo, sem retirar autonomia à equipa em si, ou seja, sem tornar isto muito centralizado em nós, a equipa de Drive EMS, é uma barreira para nós, e também como manter estas equipas motivadas ao longo de anos e como manter as pessoas, o que é que lhes podemos oferecer para que elas se mantenham connosco. Este, para mim, são os principais desafios do Drive EMS nesta fase. Já temos isto há pelo menos 2 anos e, portanto, acho que temos de pensar no futuro e na execuibilidade. Portanto, acho que são estas as questões a colocar. Mas passo a palavra.